Agora que você já sabe quais são as características de uma criança sanguínea, eu quero te ensinar algumas dicas muito importantes para você aprender a lidar melhor com ela. Já que a sanguínea também é quente, então ela se parece bastante com a colérica neste sentido. O outro são completos opostos, porque a colérica é seca e a sanguínea é úmida. Mas essa quentura da sanguínea também traz essa expansão dela. Então é muito importante que você faça com que essa criança sanguínea gaste as suas energias. Ela precisa de contato, ela precisa de novidades. Então colocar o seu filho sanguíneo numa atividade, sei lá, numa natação, no artesanato, em esportes, principalmente em esportes onde ele vai ter contato com outras crianças, ele vai poder conversar, ele vai poder dar risada, ele vai poder se expressar, ele vai poder realmente tirar toda aquela energia de dentro dele para o seu filho se desenvolver e se expandir para que ele não fique com tanta energia se transformando numa criança hiperativa, mas porque ela simplesmente não tem onde gastar tanta energia. E por ser úmido, o sanguíneo não tem uma estrutura que faz com que ele cumpra as atividades, como coléricos e melancólicos, que ele seja determinado, que ele seja organizado. Então, como ele não tem isso por ter o aporte úmido, é necessário que você, como pai, mãe, educador, instrua esse sanguíneo na sua personalidade a desenvolver uma estrutura. Então, aprender a começar e terminar uma atividade, aprender a ter responsabilidades, aprender a lidar com horários específicos para fazer as coisas, para que no futuro essa criança não se torne um adolescente e um adulto irresponsável, que se compromete ali no início das coisas, mas nunca termina, não leva a sério, não cumpre com as suas responsabilidades. Então, se você começa a ajudá-lo a ter essa estrutura desde cedo, vai facilitar muito a vida do seu filho. E lembra que sanguíneos, eles têm uma necessidade de agradar as pessoas, o aporte úmido dá isso para eles, então tenha muito cuidado, pois a criança sanguínea é extremamente sensível a críticas. Se você acha que o melancólico é dramático, meu amor, você não conheceu uma criança sanguínea. A criança sanguínea, sim, é o drama em forma de pessoa. Então, se você criticar essa criança, meu Deus, ela vai achar que é o fim do mundo, que ninguém mais gosta dela, que, sabe? Desse jeito, realmente é o drama, é o 880. Ela tá muito feliz. E, tipo assim, inexplicavelmente feliz. Ou ela tá muito triste. O completo extremo dos dois lados. Então, e no caso, diferentemente da melancólica, ela não vai guardar. Ela vai sofrer aquela crítica, ela vai se achar a pior pessoa do mundo, ela vai ficar triste, mas logo ela vai se esquecendo, não guarda no coração e se esquece e deixa aquilo ir. Mas ela sofre muito, é um impacto assim muito forte para ela naquele momento. Então, quando você for criticar uma criança sanguínea, é importante você falar: ai, filho, você é muito bom nisso, mas a mamãe não gostou disso que você fez. Sabe, de um jeito com mais sabedoria, para que essa dureza, assim, na hora de dar bronca, não fira demais o seu filho. Lembra, até que eu comentei no vídeo do fleumático, como eles têm poucas memórias por conta do aporte úmido, o sanguíneo também vai ser aquela criança que vai fazer uma coisa errada, você vai chamar atenção, ela vai, entendi, mas ela vai esquecer, aí ela vai fazer de novo, aí você vai reclamar de novo e ela vai fazer de novo, porque ela tem uma memória muito dispersa, não penetra profundamente, então ela realmente esquece das coisas, então vai ser uma criança um pouco mais difícil nesse sentido, que você vai chamar atenção e ela vai fazer de novo, vai chamar atenção e vai fazer de novo, e você vai ter que ter paciência, porque realmente a memória dela é mais dispersa. Outra coisa muito importante, por ser naturalmente desorganizada, é uma criança mais bagunceira, sabe, que é brinquedos espalhados para todo lugar, mais desorganizada na sua essência mesmo, é importante que você desenvolva na personalidade dessa criança uma organização. Então, proporcionar para essa criança sanguínea um ambiente mais organizado. Por exemplo, os brinquedos, colocar, sabe, a etiqueta na caixa, sei lá, do brinquedo X, do brinquedo Y, colocar horários para determinadas coisas, atividades, para que essa criança entenda que na vida é preciso organização, é preciso horários, e não que ela necessite desse ambiente organizado como a melancólica, mas ela precisa desenvolver
essa característica na sua personalidade para que isso a ajude na escola, na sua adolescência, na sua vida adulta, a se tornar um adulto mais organizado. Por ela ser tão expansiva desse jeito, é uma criança que tem muita dificuldade de aprender com os ensinos normais. Eu até falei no vídeo anterior que muitas vezes pode ser diagnosticada na sua infância com TDAH ou uma criança hiperativa. Mas não é isso, é porque ela é sanguínea, sua essência é expansiva, sua essência é pra fora. Então, tudo que ela sente é exteriorizado. Então, ela tá sentada na carteira, sei lá, pintando, desenhando, e ela já logo quer falar, quer, sabe, expressar aquilo que ela tá fazendo. Então, dificilmente é uma criança que fica parada. Então, para ajudar essa criança, é muito importante levar em consideração que o lúdico é o que mais funciona com essa criança sanguínea. Ensiná-la através de músicas, através de filmes, de teatro, de dinâmicas, de jogos, de historinhas, tudo isso que é mais lúdico é muito mais fácil de um sanguíneo aprender. Se for uma criança que está em idade de leitura, se você der um livro para ela ler, assim, que não tem desenho, que não tem nada, é muito difícil para ela. Isso é normal. Então procure livros que tenha figuras, que chame a atenção, que seja colorido, que tenha coisas que vá prender a atenção desse sanguíneo, visto que ele não tem tanta atenção naturalmente, ele é disperso, então ele logo tá pensando em outra coisa, tá pensando em fazer outra coisa, ele quer, sabe? Então é muito necessário levar em consideração a parte lúdica, essa trabalhos manuais, coisas de pintar, de desenhar, de colar, de recortar. Tudo isso é muito importante, porque o sanguíneo vai estar ali se agitando, né, se expandindo e aprendendo as coisas também. Devido a essa dispersão toda, é sempre importante, ao pedir para o seu filho sanguíneo, realizar uma tarefa que não seja uma tarefa muito longa, que seja uma tarefa dividida em etapas. Então, por exemplo, ao invés de você pedir para o seu filho arrumar o quarto todo, arrumar a casa toda, fazer a tarefa da semana toda, divida por etapas. Junta os seus brinquedos. Aí a criança vai lá, vai juntar os brinquedinhos e tal. Aí você dá um tempinho ali pra ela se dispersar. Depois fala, filha, agora você precisa ir arrumar o quarto. Daí ele vai arrumar o quarto. Depois você permita que ele se disperse mais um pouco. É como uma recompensa para essa criança. Como ela já não consegue manter o foco por muito tempo, é importante que você vá segmentando as tarefas, para que ao terminar uma pequena tarefa, ela consiga se dispersar, sair, fazer alguma coisa e voltar com concentração para mais uma parte daquela tarefa. Esteja sempre atenta nas tarefas, nos projetos da escola, em tudo que essa criança precisa ter uma responsabilidade, precisa começar e terminar. Sempre incentive, sempre esteja ali pegando no pé, ajudando, motivando esse sanguíneo a pensar no final, né? Eu vou fazer um projeto. Poxa, filho, que legal, no final deste projeto, você vai no passeio da escola, então é importante que você faça, né? Sempre mostre para essa criança o final, porque a criança sanguínea, ela gosta do começo ali, da motivação, do novo, da empolgação, mas logo que fica na mesma ou que começa a ficar meio chato, que geralmente é no meio do processo, ela desiste, ela desanima. Então, o que ela precisa? Ter um olhar para o fim das coisas e não o começo, né? Então, quando ela começa uma atividade, ela precisa saber que aquela atividade vai gerar lá no final uma determinada recompensa, para que faça com que ela, desde o começo, se mantenha firme e motivada até chegar ao final. E isso não é natural do sanguíneo, nem do adulto, nem do adolescente, mas se você proporcionar isso, né, auxiliá-lo a desenvolver isso na infância, vai ser extremamente benéfico para ele na fase adulta, principalmente. Eles são mais superficiais, eles não aprofundam nada, quente e úmido, não tem essa questão de aprofundar quanto temperamento frio ou temperamento seco. Então, você precisa também auxiliar essa criança a se desenvolver nessa questão. Então, auxiliá-la a entender os seus sentimentos. Filho, o que você está sentindo? O que o seu coração ali está dizendo? O que você está pensando? Como que você se sentiu em relação àquela coisa que aconteceu? Para fazer com que essa criança consiga se autoavaliar, consiga aprofundar um pouco nos seus sentimentos, para sair da superficialidade. De um livro que ela começou a ler e falou, mãe, o que é isso?
vamos ler, vamos terminar de ler o livro primeiro, vamos concluir, vamos saber o que cada personagem tá fazendo, vamos entender o que eles estão sentindo, vamos aprofundar nas coisas, ensinar essa sanguínea a aprofundar nos sentimentos, nas coisas, para que isso já vá desenvolvendo nela um senso realmente de sentir que ela precisa se aprofundar, ela precisa buscar mais alternativas, outras opções, ela precisa se aprofundar nos assuntos para tirar conclusões, porque senão ela se torna realmente aquele adulto que a gente fala até muito ignorante, que viu uma notícia e aquilo é a verdade absoluta. Porque ela não tem mais a necessidade de procurar, de investigar se o site X diz isso e o site Y aquilo e o outro site diz aquilo outro, então você tem que olhar todos os pontos e ver realmente com o que você concorda. E no sanguíneo imaturo, que não desenvolveu isso, ele tende a não, eu vi aquela notícia e aquilo e acabou. E não tem quem tire da cabeça dele. Lógico que a gente nunca vai saber de tudo, mas o sanguíneo, assim, um pecado ali que ele tem é de realmente não se aprofundar e achar que é o dono da verdade. Então, assim, é importante ensinar sobre as responsabilidades da vida para a criança sanguínea. Ensinar que nós muitas vezes muito mais vamos sofrer e vamos lidar com desafios e problemas do que vamos sorrir e lidar com dias bons da nossa vida, porque a vida é difícil mesmo. E como esse anseio do sanguíneo é pelos prazeres da vida, pelos prazeres do mundo, as novidades, as coisas gostosas, divertidas, ele precisa ter esse choque de realidade mesmo, para que ele não se torne aquele adolescente que faz coisas erradas, que faz as coisas do mundo, sabe? Que busca de estar de festa em festa, de amizade em amizade, de relacionamento em relacionamento, porque ele quer só viver dos prazeres da vida e não das responsabilidades e não dos deveres. Então desde a infância, você mostrar para o seu filho essa responsabilidade, que os desafios da vida vai auxiliá-lo a entender que sim, ele pode buscar os prazeres da vida, mas não antes de cumprir os seus deveres. E uma forma de ensinar isso é negando até mesmo aquilo que você pode dar. Então, se você tem condições de comprar um brinquedo X que a sua criança está pedindo naquele momento, às vezes você vai precisar dizer que não, simplesmente para mostrar para o seu filho que não é assim que a banda toca, não é assim que a vida funciona. E tem momentos que a gente não vai ter o que a gente quer e que a gente vai se frustrar e vai ficar triste sim, e isso faz parte. Respeite a expansividade do seu filho. Respeite essas características que ele tenha e proporcione o ambiente para que ele se desenvolva, né? Mostre para ele em quais momentos ele pode se expandir de X forma, porque se expandir ele vai mesmo, então falar ele vai mesmo, gesticular, rir, falar alto, ele vai fazer. Então, o que você precisa ensinar para essa criança é ter o filtro. Aqui você pode falar isso, isso e isso. Nesse ambiente é importante você esperar para falar, ou se ninguém pediu sua opinião, você ficar quieto, ensinar realmente essas coisas básicas que o sanguíneo, às vezes, ele não tem esse senso, sabe? De, nossa, aqui eu posso falar, aqui não. O sanguíneo é aquela pessoa que, adulta, fala muitas gafes, sabe? Passa muita vergonha, porque fala sem pensar. Então, se você já ir desenvolvendo esse filtro nessa criança desde pequena, vai ajudar ela a realmente ser quem ela é, se expandir, mas com sabedoria, com equilíbrio, com responsabilidade, e respeite quem ele é. Então deixe ele se expandir. Permita que ele tenha os ambientes de se expandir. Vai na pracinha, vai brincar, vai gritar, vai se espernear, vai jogar no chão, vai rolar na terra. Permita. Para que ele saiba que em determinados momentos e lugares ele pode ser assim, mas em determinados momentos e lugares ele não pode fazer isso. Seja muito amável com seu filho. Lembra que ele é muito sensível e que ele é o 880 das emoções? Então, sempre tenha uma sensibilidade na hora de falar com seu filho, sabe? Sempre mostrando pra ele que sim, você o ama, sim, você o aceita, sim, você o respeita, mas que tem coisas que é necessário mudar, tem coisas que é necessário tomar cuidado, tem coisas que é necessário aprender para que você não machuque as outras pessoas, para que você não seja inconveniente. Então, sempre tenha cautela, muito amor, muita paciência na hora de chamar a atenção do seu filho, de conversar com o seu filho, por conta dessa sensibilidade que a criança sanguínea tem. Para finalizar esse vídeo, eu quero trazer uma frase do livro do Dr. Ítalo, que é um livro que eu escolhi para trazer algumas frases de reflexões para vocês em todos esses livros. Na página 67, ele diz assim, não se deve tratar o sanguíneo com a mesma exigência que o colérico. Com ele, é a doçura
que funciona. Então, por mais que ele seja quente e semelhante ao colérico, ele é muito sensível. Então, você ser mais doce, mais amável, é o que vai fazer o seu filho sanguíneo aprender, entender, aplicar aquilo que ele aprendeu, sabendo que ele é amado, que ele é respeitado por quem ele é. E com isso chegamos ao final dessa série, Crianças de Cada Temperamento. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Se você é pai, se você é mãe, é muito importante que você saiba o temperamento dos seus filhos. Isso vai mudar a sua maternidade, a sua paternidade. Isso vai transformar a vida do seu filho. Se você souber aplicar as dicas que eu dei aqui pra vocês, se você souber lidar com cada temperamento dos seus filhos, porque às vezes você tem mais de um e cada um tem um temperamento diferente, você vai ser uma bênção na vida dos seus filhos, porque nós, hoje, que somos mães, que um dia fomos filhas, nós sofremos muito por essa falta de conhecimento que os nossos pais tinham. Então, não seja você essa pessoa, e sim, adquira conhecimento para transformar a vida do seu filho. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, comenta aqui o que você achou dessa série, o que você achou dos vídeos, se você identificou a sua criança, se ficou alguma dúvida, eu quero saber. Se você não é inscrito, por favor, você precisa se inscrever nesse canal. Não dá para você assistir os meus vídeos sem ser inscrito. Isso é o mínimo que você precisa fazer. Então, por favor, se inscreve aqui no canal. Se você quiser me abençoar o canal, você também pode clicar aqui no botão Valeu Demais. E até o próximo vídeo.